Olá amigos e irmãos, bem-vindos ao canal Elucidar. Não se esqueçam, deem um like, se inscrevam no canal, toque no sininho e toque também em todas, para receberem todas as notificações. Se gostarem do conteúdo, compartilhem. Lúcifer e o comando planetário kármico. O significado do nome Lúcifer é o portador da luz, e luz está ligado à sabedoria, e trevas está ligado à ignorância. Então, quando estamos na luz, estamos em um nível de sabedoria, paz, amor e consciência de compreensão, as leis e o universo, e etc. E as trevas? É um nível de ignorância, que é onde estamos hoje. Não sabemos de onde viemos e nem para onde vamos. E o que viemos fazer aqui? Em um pensamento linear, foram criados vários conceitos de céu e inferno, anjos e demônios. Quando vemos o mundo da ótica da dualidade, como por exemplo, Deus é o criador de todas as coisas, e quem criou o pecado foi o demônio, e quem criou o demônio que criou o pecado foi Deus, pois só Ele tem o poder da criação. E quem seria mais pecador? O demônio que cria o pecado ou Deus que criou o demônio para criar o pecado? De onde surgiu a ideia do bem e do mal? Os povos antigos já percebiam que existe uma coisa maravilhosa ao nosso redor, como a vida, o sol, a lua, as estrelas, toda a natureza com animais, plantas, rios, etc. Quem criou tudo isso? Inclusive nós, os humanos. Então, concluíram que só poderia um ser divino ser o autor dessa criação. No entanto, quando observam toda essa maravilha, também perceberam que existia terremoto, doenças, a morte, o sofrimento humano, as guerras e conflitos dolorosos criados pelo homem e etc. Então, se alguém é responsável pelas coisas belas, é Deus. Alguém teria que ser o criador das coisas ruins, que foi atribuída então ao demônio. E para esses povos, onde estaria Deus? Concluíram que seria no céu, entre as estrelas. E o Satanás, onde estaria? No inferno? Quem seriam os ajudantes de Deus? Os anjos. E os ajudantes dos demônios? Seriam os anjos decaídos. Mas, segundo as tradições judaicas, Deus é o criador de todas as coisas, inclusive do demônio. Segundo as tradições bíblicas judaicas, que contém textos mais antigos que a própria Bíblia, escrito por outros povos. Então, Deus estava lá no céu, com seus anjos, arcanjos, querubins, etc., quando um anjo chamado Lúcifer e seus adeptos resolvem fazer uma rebelião contra Deus, criando uma batalha entre os anjos, onde os anjos do Senhor vencem a batalha, e como castigo, Lúcifer e todos seus seguidores são condenados a decair em seu estado evolutivo e enviados para as trevas ou inferno. E é a tradição esotérica que fala como se tudo acontecesse aqui na Terra. O céu está lá para cima, o inferno lá para baixo. Foi criado então esta dualidade pelos povos antigos, e as religiões seguem até os dias de hoje. O Espiritismo trouxe algo novo com Allan Kardec, e a ciência evoluiu bastante, que entrou em conflito com a religião através do conhecimento do universo e a astrofísica, mostrando que o planeta Terra está em um cantinho do universo e não é o centro de tudo. E mesmo assim, a maioria das religiões
não evoluíram e continuam pregando com textos de mais de 2000 anos e contando essa história que contamos até agora. Na Gênese mosaica, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é a Torá, diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, que para os judeus é no sábado, é o sabá. Então, Deus criou o mundo e colocou Adão e Eva para morar no paraíso. Então, lá está o casal no paraíso de boa, sem ninguém para encher o saco deles. Aí, Deus dá uma ordem: vocês podem fazer de tudo, mas não pode comer do fruto proibido. Aí, segundo Freud, o que é proibido é o que as pessoas mais desejam. Então, o Adão come o fruto proibido e, é claro, intuído pela serpente que simboliza o mal. E Deus fica muito puto e castiga o casal, expulsando-os do paraíso. Depois que o Adão come a fruta, a Eva fica grávida, nasce 2 filhos, um mata o outro. Aí começam os conflitos. Devemos entender que esta é uma criação teológica dos povos do passado, criando questões divinas para explicar a criação de uma dualidade entre o bem e o mal, que quando existe uma rebelião contra as leis divinas, vem o castigo, e simboliza também os anjos decaídos, ou seja, eles foram expulsos e foram pagar seus pecados onde? No planeta Terra, onde a vida é dura, vai ter que levantar cedo, trabalhar, pagar INSS, usar o SUS, viver com todo tipo de medo. No paraíso não tinha nada disso, e Deus está lá, no trono, só assistindo tudo. Essa é uma visão muito primitiva da existência humana, que vem se arrastando até os dias de hoje. O paraíso de Adão e Eva não era aqui na Terra, e sim em outro planeta e sistema solar. A vida não começou aqui na Terra, existe vida em todo o universo. Os textos de livros sagrados sempre foram criados na intenção de dominar os humanos e provocar a divisão. Por isso, a Bíblia do judeu é diferente da do católico, que é diferente da Bíblia do protestante cristão. Na Índia, eles têm uma crença, uma filosofia. Na China, é outra. Existem muitas galáxias no universo e estão milhões de anos-luz de distância entre si, e possuem bilhões e trilhões de estrelas, e já tem fotografado mais de 100 milhões de galáxias. Só a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. É comum os planetas orbitarem estrelas, e os astrônomos já catalogaram mais de 1000 planetas orbitando estrelas, e alguns muito parecidos com a Terra. Deus tinha mania de grandeza quando criou o universo. Os planetas têm várias superfícies. Na Terra temos a crosta, que é onde estamos, subindo no espaço a uns 500 quilômetros. Temos as cidades astrais, que é uma superfície menos densa, e conforme vai subindo, as superfícies vão ficando menos densas, segundo a lei astrofísica. A vida no universo não se origina em planos densos da matéria, nem em planetas e mundos. Somos subdivisão de Deus, chamados de mônadas cósmicas, que povoou todo o universo, e cada local constrói projetos para a consciência se manifestar e vivenciar as experiências até os planos mais densos dos mundos que o universo criou. Então, estamos encarnados aqui, na superfície da Terra. Logo acima, vamos ter uma outra superfície,
de quarta dimensão, onde existem algumas colônias astrais, que alguns vão depois do desencarne, porque a maioria fica por aqui, onde estamos, que é chamado de umbral. Depois das colônias da quarta dimensão, vem o chamado plano da luz, para onde vão os seres que sabem quem são, conhecem todas as suas encarnações, ou seja, com uma maior expansão de consciência. Mais acima, tem uma outra dimensão do plano dos ascensionados. Neste plano evolutivo da Terra, o ser não tem mais a necessidade de voltar aos planos densos da matéria, pois todas suas experiências já foram vividas e todos seus karmas resgatados. Eles só descem à Terra em missões especiais. Neste nível, ou você trabalha para servir ao projeto Terra, ou tem uma transmigração estelar, vai para outras galáxias experimentar novas experiências, e acima desse nível dos ascensionados, em um plano ainda mais sutil, está o comando do projeto Terra. São ETs que comandam tudo o que acontece no planeta Terra. No universo existem planetas com vida na superfície e no astral, e todos são chamados de projetos planetários controlados por inteligências. Todas as formas de vida existentes nesse planeta são artificiais, não existe natureza. Tudo foi implantado e é até hoje controlado por inteligências que operam nas dimensões astrais superiores. Então, há mais ou menos 30 mil anos, não existia nenhum humano na Terra, só animais. De repente, há um conclave nas estrelas entre os comandos planetários e decidem usar o planeta Terra para trazer espíritos humanos para habitar aqui. São trazidos para o astral da Terra para serem encarnados na superfície. É chamado o pessoal da engenharia genética para projetar e construir um corpo para esses espíritos humanos, que é de acordo com as condições do planeta. São chamados então de a primeira raça mãe, ou os Hutas, seres densos e primitivos que vivem por aqui por 15 mil anos na primitividade. Neste período, em um planeta que orbita um sistema estelar chamado Capella, que estava vivendo seu juízo final, com a ciência e tecnologia muito avançados, e lá eles causam uma guerra nuclear, causando um apocalipse, quando bilhões desencarnaram por lá e foram para o astral deles lá, ficaram lá no astral deles, os desencarnados. Então ocorre uma transmigração estelar, quando há a separação do joio e do trigo, lá, onde o Conselho Estelar vai separar as almas de acordo com seu grau evolutivo, como, aliás, está acontecendo agora no nosso plano astral. Está acontecendo isso já, essa separação. Sendo que os seres mais densos e com mais resgate kármico para ser cumprido são transmigrados para a Terra e vão ser misturados com aqueles primitivos que já viviam aqui. Então, eles viviam no paraíso e foram expulsos e decaíram na superfície terrestre, que era um mundo primitivo. São criados novos corpos físicos de acordo com seu grau de evolução, e dá-se o início da raça Atlante, que antes era chamado de Lemúria. Então, quando é tirado um grupo de espíritos que está em um grau muito avançado científico e tecnológico, e os transporta para um planeta onde não vão se lembrar de nada e vão ter uma vida primitiva e lutar pela sobrevivência.
simbolizando nas tradições esotéricas a expulsão do paraíso e os anjos decaídos, que são seres muito inteligentes, mas que eram a escória do outro planeta, só gente ruim, que vão passar por muitas reencarnações para dar uma melhorada. Como eles eram mais inteligentes, escravizaram os seres que já estavam aqui, que eram primitivos, mas os ajudaram em seu avanço intelectual e tecnológico. Foi um período que durou de 5 a 6 mil anos, até chegar o auge de Atlântida e o fim de um projeto Terra em Atlântida, com uma guerra nuclear. Então, o paraíso era em outro sistema solar. Aí houve a expulsão de um grupo de espíritos mais densos que vieram para um planeta primitivo para continuar seus resgates kármicos. Lúcifer é o nome do comando planetário Terra, que cria a lei do karma. Então, Lúcifer é o responsável pela lei das trevas e o senhor das trevas. Comanda as experiências do planeta Terra até os dias de hoje. Então, 10 a 12 mil anos atrás, antes de Cristo, Atlântida atinge um grande avanço tecnológico e chegam a fazer viagens interplanetárias, coisas que não conseguimos até hoje. Tem o apocalipse e a destruição e entram na era da luz. Bilhões de almas vão para o astral. Quem fica? Somente os espíritos no estágio da pré-ascensão e não mais sob o comando de Lúcifer. Esse período dura 2 mil anos, esse período em que eles ficam na luz. E todas as almas desse período são ascensionadas e saem da Terra, vão para outros planos mais elevados e mais sutil. Assim a Terra fica vazia e vai ser novamente palco de projetos kármicos. Então, parte dessa tecnologia deixada pelos Atlantes são colocadas no subterrâneo, em locais secretos que são chamados de mundos intraterrenos. E a outra parte foi destruída. Não poderiam estar aqui para as raças primitivas que iriam chegar. E é a partir daqui que a nossa civilização começa, há mais ou menos 8 mil anos antes de Cristo. E começa todo o processo evolutivo novamente, ficando sob o comando e as leis do karma, em um período de trevas. Então, toda essa história de Lúcifer e anjos decaídos tem a ver com quem comanda os projetos planetários kármicos de trevas, porque é viver no inferno. Estamos sobre o jugo de leis severas. Hoje estamos em um período apocalíptico, quando irá haver novamente a separação do joio e do trigo, onde os ruins já estão sendo degradados para outros orbes. Outros vão permanecer na atmosfera da Terra e serão reencarnados com o planeta já regenerado para viver um período na Era da Luz e conseguir sua ascensão. Não se esqueçam, deem um like e se inscrevam no canal. Um grande abraço de luz.